Gênesis capítulo 39. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 2. Enquanto Judá e seus irmãos sofriam as consequências de seu plano maligno, José estava coberto pela mão de Deus. A partir de hoje, veremos a impressionante história de um jovem que decidiu ser fiel a Deus, mesmo diante das circunstâncias mais desfavoráveis, tornando-se assim um grande homem de Deus. Não podemos esquecer que José enfrentou uma longa jornada até o Egito e que lá foi vendido como uma mercadoria. A Bíblia não revela o que ele teve de sofrer, até chegar à posição de um servo próspero e benquisto por seu senhor egípcio. Mas até conquistar a confiança de Potifar, é muito provável que ele tenha enfrentado as dificuldades de um escravo. Ainda assim, é perceptível a fidelidade de José e sua firme decisão de confiar no Senhor em todos os momentos. José logo se destacou e sua fé em Deus não era oculta, já que o próprio Potifar reconheceu que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Além de próspero e excelente administrador, José era formoso de porte e de aparência, qualidades que logo foram apreciadas pela mulher de Potifar, que todos os dias convidava José para o encontro em sua cama. Ora, seria fácil para ele enganar seu senhor, e certamente, por ser a mulher de um oficial do Egito, se tratava de uma bela mulher. José, porém, possuía algo de que tanto o mundo carece hoje. Ele tinha o senso constante da presença de Deus. José era temente a Deus. E o fato de não dar ouvidos ao que aquela mulher lhe dizia todos os dias, deixa isso bem claro. José demonstrou ser fiel aos mandamentos de Deus, amando o próximo, nesse caso Potifar, e amando a Deus. Podemos perceber isso em sua famosa declaração: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sua consideração por Potifar e seu temor a Deus são claramente demonstrados em sua resposta e na reação em fugir da armadilha sensual daquela mulher. E mesmo assumindo o risco de morte e sendo preso injustamente, José permaneceu resiliente, de forma que mesmo na prisão, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Será que temos tido a mesma firme resolução diante da insistência diária de um inimigo que tenta nos seduzir? A mensagem que precisa ser pregada a todo o mundo em nossa geração diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versículos 7 a 8. Temer a Deus e dar glória a Ele é viver o padrão de José. É a decisão de honrar a Deus em tudo o que fazemos, de forma que isso revele quem de fato nós somos. Não eram simplesmente as obras de José que se destacavam, mas a essência daquele servo de Deus, de forma que tudo o que realizava tinha a inconfundível assinatura de Deus. Em Apocalipse, diz que existe uma mulher, meretriz, chamada Babilônia, que tem seduzido as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Apocalipse capítulo 18, versículo 3. E o chamado de Deus àqueles que ainda estão lhe dando ouvidos é: retirai-vos dela, povo meu. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Ou seja, fujam dela. Como José, somos chamados a fugir dos encantos enganadores da meretriz e estarmos firmes, unidos à mulher pura e resplandecente. Apocalipse capítulo 12, versículo 1, que é uma representação da Igreja de Cristo. E nessa escolha, amados, acabamos sofrendo a fúria de um inimigo que não suporta a perseverança dos santos. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, capítulo 14, versículo 12. Mas se semelhante a José, que mesmo na prisão fazia tudo quanto se devia fazer ali, permanecermos fiéis ao Senhor, fazendo o que precisa ser feito, segundo a guia do Espírito Santo,
com certeza o inimigo terá de contemplar a nossa prosperidade, mesmo em meio à adversidade. Se o deserto lhe alcançou por causa da sua fidelidade, não se preocupe, como diz um provérbio beduíno que li um dia desses. Se você tem um destino certo, até o deserto se torna uma excelente estrada. Rodrigo Silva, Descobertas da Fé, Devocional Diário, página 138. Oremos, amados. Pai Celestial, existem muitas situações que acontecem e não entendemos o porquê, mas ao estudarmos a Tua Palavra, percebemos que nem tudo precisamos entender e que isso fortalece a nossa fé. Enche-nos do Espírito Santo para que sejamos tementes a Ti e Te glorifiquemos com a nossa vida, e dá-nos força e coragem para perseverarmos, ainda que severamente provados. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, servos fiéis do Senhor. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.